Boa tarde, pessoal. Nós vamos retornar ao nosso curso de análise de dados no R e nas próximas aulas nós iremos estar trabalhando com a análise de dados contínuos, tá? Em função contínuos, tá? Em função de dados categóricos, certo? A análise de dados em função contínuos e em função de dados categóricos, né? Ela é como nós vimos nas nossas aulas de delineamento experimental, elas fazem parte do tipo de delineamento de ANOVA. Ok? As aulas posteriores a gente deu contínuo com contínuo, tá? E a partir de agora a gente vai dar contínuos com categóricos. Dentro desse delineamento contínuo com categóricos, a gente vai ter os testes T, teste de Menno-Whitney, tá? Ou Coxon, que são os não paramétricos do teste T. A gente vai ter as ANOVAs e aos correspondentes não paramétricos, tá? Então, a gente vai fazer várias aulas agora dentro desse setor, tá? E a primeira aula agora, uma aula curtinha, tá? Teórica e prática, vai ser sobre análise de dados, né? De teste de análise de dados contínuos em função de categóricos para dois níveis do fator categórico, tá? Então, quando eu tenho dois níveis do fator categórico, eu vou fazer o teste T, o Coxon ou o Coxon Menno-Whitney, dependendo da variável, tá? Então, quando é que eu tenho dois níveis? O que é um fator, né? O que é um fator categórico, né? Um fator, relembrando das aulas de delineamento, tá? Um fator, ele é uma variável, tá? Um fator é uma variável, que é uma variável explicativa. Vou colocar aqui, explicativa. Dentro desse fator, é explicativa e ela é categórica, tá? Então, eu vou ter um fator que é uma variável explicativa categórica. Dentro dessa variável explicativa categórica, eu vou ter categorias ou níveis, tá? Eu tô falando essas várias palavras, né, esses vários termos, tá? Porque, ora você, num livro didático, sei lá, num site da internet, você vai se confrontar com categorias, você vai se encontrar com variáveis explicatórias, você vai se encontrar com a palavra fator, ou você vai se encontrar com a palavra níveis. Então, você precisa saber a diferença entre eles, né? Então, se eu tenho um fator, uma variável categórica, nesse exemplo aqui que a gente está dando aqui do lado, tá? Que essa variável categórica vai ser o sexo, tá? Então, a minha variável, o meu fator, tá? Ele é o sexo. E dentro do sexo, tá? A gente vai ter aqui, ó, dois níveis, tá? Feminino e masculino, fêmea e macho, tá? Então, a gente tem os níveis. Os níveis são o quê? São os elementos dentro da categoria, dentro daquele fator. Posso ter dois níveis, nesse caso aqui. Posso ter 3, 4, 5, 10 níveis, tá? Então, por exemplo, outro exemplo de fator, né? De uma variável explicativa categórica seria a cor, tá? Então, se eu tiver analisado coloração, então aqui eu vou ter vários níveis, né? O quantos eu quiser. Posso ter amarelo, tá? Posso ter vermelho, posso ter verde, azul, tá? Então, o nível, tá? A quantidade de níveis, tá? Nível, né? Ela vai depender do fator que eu estiver estudando, tá? Então, nesse caso, certo? Quando eu tenho uma variável categórica, tá? Uma variável categórica. E essa variável, ela tem dois níveis. Eu vou fazer o delineamento, tá? Experimental para o teste T ou o Coxon Menno-Whitney, certo? O teste T é o teste paramétrico, tá? Aqui eu vou ter paramétrico. E esse aqui eu vou ter o teste não paramétrico, ok? Então, no exemplo que eu estou mostrando aqui, tá? Eu estou investigando o tamanho corporal entre lagartos, né? Entre indivíduos do sexo masculino e feminino. Então, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha variável categórica, o meu fator, que vai ser o sexo, tá? Então, a minha tabelinha lá, tá? Do Excel, minha tabelinha para entrada de dados vai ser essa. Então, eu vou ter aqui
o sexo. Então, vou ter aqui feminino, 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 quantas réplicas forem, tá? Eu vou ter masculino, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Tem masculino, masculino, quantas réplicas forem, tá? Digamos que sejam 100 réplicas, 200, não sei, tá? E aqui eu vou ter a minha variável contínua, tá? No caso, minha variável contínua é o tamanho, tá? Tá um Tzinho aqui, que é o tamanho corporal dos lagartos, tá? Então, eu vou ter aqui, sei lá, 10 centímetros, 10,1, tá? E assim por diante. Então, aqui. Então, aqui vai ter minha variável. Toda essa coluna aqui, eu vou ter a minha variável contínua, tá? E o meu objetivo é saber a diferença de tamanho, tá? Em função do sexo, tá? E a gente sabe que o sexo aqui, ele tem o quê? 2 níveis nesse estudo, tá? Então, para esse delineamento, a gente faz um delineamento de Testey e Coxon e Minuit, né? A diferença entre sexos, a diferença do tamanho entre sexos. Se o tamanho, né? Se o sexo ele é um fator que afeta o tamanho, ok? Então, a hipótese do teste T, né? É saber se a nossa categoria, né? Ela vai afetar, né? A nossa variável contínua. Então, vamos ver como é uma hipótese simples, a gente já viu antes, como a gente já teve aulas anteriores sobre pressupostos e várias, como fazer, o que interpretar um histograma, tá? Aqui eu tenho um histograma da distribuição do tamanho dos machos, tá? Das fêmeas em cinza e a distribuição do tamanho dos machos em branco. Então, esse histograma, como a gente sempre comentou, ele é essencial para a análise exploratória inicial dos nossos dados, tá? Então, eu tenho aqui, a gente já tem uma visão do que é que a gente vai ter. Então, a gente vai para o R trabalhar com esse e ver como a gente pode fazer isso aqui. Então, vamos lá, fazer bem prática essa aula. Então, como sempre, eu indico a vocês, a gente vai começar, eu já coloquei o script pronto aqui, eu vou enviar também para vocês. A gente vai começar a nossa análise escolhendo o diretório de trabalho. Então, seção, escolher o diretório de trabalho, vou escolher aquela pastinha, tá? Vou aqui, escolher a pastinha onde eu salvei o meu banco de dados, tá? Curso dados, tá? Então, eu vou lá na parte onde eu salvei o meu diretório de dados, ele tá aqui, ó, setwd, setting working directories, ajustando o diretório de trabalho, ele ajustou o meu diretório de trabalho. E lá eu vou buscar o meu banco de dados, que é tamanho teste T, tá? O tamanho para o teste T. Então, eu vou digitar isso aqui, read.table, né? Cabeçalho igual ao verdadeiro, se tiver NAs, né, eu coloquei o NA na minha tabela como NA, isso tudo tá na nossa aula sobre banco de entrada de banco de dados no E. Então, vou colocar Ctrl Enter, tamanho, tá, então ele já puxou lá da minha pasta, tamanho, e aqui eu posso ver, tá, o meu matriz. Então, aqui, ó, tem o tamanho em função de macho e fêmea, comprimento e sexo, ok? Names. Essa função names é para eu ver os nomes, as variáveis que eu tenho dentro. Então, eu tenho o comprimento, eu tenho o sexo, tá? A taxa para ela reconhecer essas variáveis. Então, reconheci. Aqui eu vou plotar o histograma, tá? Uma função bonitinha para a plotagem do histograma. Opa, não foi porque eu tenho que reduzir esse tamanho aqui, que a minha plotagem está aqui. Então, vou botar, ó. Eu posso colocar aqui, ó, e rodando cada linha com Ctrl Enter, tá? Mas eu posso, se eu colocar um parágrafo inicial e um final aqui na minha função, nessa função total do histograma, tá? Eu vou colocar aqui, ó, Ctrl Enter, e ele já me fornece o histograma completo aqui, de uma vez, tá? Mas eu posso colocar Ctrl Enter cada linha, tá? Essas funções aqui para o histograma, vocês podem copiar para fazer o histograma do jeito que vocês desejarem, tá? A gente já teve uma aula anterior sobre esse tipo de gráfico, tá? Mas a gente pode fazer uma aula só sobre gráficos depois, tá? Mas vocês copiando isso aqui, vocês já podem rodar e brincando com o que é cada coisa aqui. Mas a gente já teve uma aula sobre isso anteriormente. Então, aqui eu tenho o meu histograma, né, dos dados. E antes de qualquer análise, como a gente sempre faz antes, o que é que nós devemos fazer? Antes de qualquer análise, a gente tem que primeiro testar os pressupostos do teste, para saber se ele tem uma distribuição normal ou se ele tem uma outra distribuição, e a gente vai ter que utilizar um outro tipo de teste, tá?
Então, eu vou testar os meus pressupostos. Então, para testar o pressuposto de um dado categórico, tá? Você vê que, deixa eu mostrar os nossos dados aqui novamente, tamanho, vou vir aqui em cima, ó, certo? Clicar na linha, vou dar Ctrl Enter, tá? Então, eu vou ter aqui o meu banco de dados. Comprimento e sexo. Eu posso simplesmente... Ai, nossa, esse meu R tá dando problema aqui. Eu posso simplesmente... Section, desculpa aqui. Esse RStudio tá com um probleminha. Tá, vamos continuar. Vou ter que puxar tudo de novo. Mas ele vai ficar dando esse problema. Recursos. Dados. Tá, puxar de novo aqui. Tá. Então, continuando, desculpe aqui. Eu posso simplesmente pegar o tamanho e fazer o teste de Shapiro, né? O teste de normalidade, como a gente viu antes, tá? Mas o que eu quero descobrir é se a distribuição deles são diferentes, tá? Então, se a minha distribuição aqui dos lagartos, né, dos machos e fêmeas, né, ele bate um em cima do outro, tá? Então, a distribuição é igual. Digamos aqui a da fêmea, tá aqui. Se a distribuição do lagarto macho tivesse também em cima, tá? Então, são normais. Então, a gente tem que ter a mesma distribuição, tá? Então, eu tenho que fazer um teste de Shapiro para a distribuição dos machos e um teste de Shapiro para a distribuição dos fêmeas. E não apenas um só teste de Shapiro, tá? Então, um só teste do Shapiro, um só teste de normalidade seria assim. Vou colocar aqui, que eu não tinha colocado antes. Shapiro teste, tá? Ctrl Enter. Então, eu vou ter aqui, ó, o meu dado comprimento, ele foi normal, tá? Ou seja, ele não diferiu da normalidade. Mas o que eu quero, eu preciso saber dos níveis. Sempre que eu for testar variáveis categóricas, tá? As contínuas em função de categóricas, eu tenho que fazer o teste de Shapiro, teste de normalidade dentro de cada nível, tá? Então, eu vou ter que fazer, ó, Shapiro teste, tá? Da variável comprimento dentro do nível do sexo masculino. Shapiro teste do comprimento dentro do sexo feminino, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, Ctrl Enter. Então, aqui, vamos para o resultado aqui do lado. Comprimento, sexo, macho, tá? Valor maior que 0,05, ou seja, também não diferiu da normalidade. Deixa eu colocar aqui, Ctrl Enter na fêmea, tá? Ele também não diferiu da normalidade, ou seja, esse dado inteiro ele é normal, o que é ótimo pra gente, tá? Então, se o meu dado é normal, tá? Lembrando para esse tipo de teste, vou colocar aqui embaixo, tá? Dados com distribuição normal, tá? Eu vou utilizar o teste T. Se a distribuição não é normal, tá? Eu vou utilizar o quê? O menu item ou o Wilcoxon. Eu vou explicar a diferença entre eles, tá? O menu do Wilcoxon já. Então, como o meu dado ele é normal, eu posso usar um teste paramétrico, que seria o teste T. Tá? Se ele não for paramétrico, eu vou usar, tá, essa função do Wilcoxon. Então, eu vou colocar aqui Ctrl Enter. Então, eu vou botar teste.t.teste. Essa é a função para o teste T do comprimento em função do sexo, tá? E paired f, tá? Pareado igual a falso, certo? Ctrl Enter. O que é esse pareado igual ao falso? A gente vai entrar nesse detalhe já já. E aqui eu vou ter o resultado, tá, do teste T. Então, no resultado do teste T aqui, eu vou ter o valor do teste T, o grau de liberdade, tá, 197. Ele faz uma correção do grau de liberdade em função das amostras. E o meu p-valor, que é significativo, aqui é menos 0,15, tá? Então, é 0,0000015 zeros até ficar o teste. Então, é um valor altamente significante, né? O valor do teste ele também lhe dá aquilo que comentamos com o coeficiente de correlação, né? Com os testes de correlação, que é o intervalo de confiança, tá? Então, meu intervalo de confiança aqui, ó, vai de 2,20 a 3,53, tá? Eu tenho a média do meu grupo de fêmeas de 17,
tá? A média do meu grupo de 14, certo? E o intervalo de confiança da diferença vai de 2,20 a 3,53 da diferença entre machos e fêmeas. Esse aqui é o intervalo de confiança da diferença, tá? Da diferença entre os grupos, certo? O que é importante ser olhado, tá? Se esse intervalo de confiança, a diferença for muito baixa, né? Então, ele teria uma diferença pequena entre os grupos, mas ele é altamente significativo, certo? E eu posso fazer o teste de Wilcoxon, tá? Nesse caso, também a função é do mesmo jeito, o Wilcoxon.teste, comprimento em função do sexo, pareado igual a falso, tá? Que é o teste não paramétrico. Se os meus dados aqui tivessem dado não normais, tá? Então a gente rodaria o teste paramétrico, mas a gente vai rodar ele de qualquer forma para vocês verem como o resultado é plotado. Tá? Então, quando o resultado é plotado, tá? Eu vou ter aqui, ó, ele me dá mais simples, ele não me dá o intervalo de confiança, nem a média dos grupos, mas ele me dá aqui, ó, da mesma forma, o valor do teste, tá? Isso aqui você bota numa tabelinha. E o valor do P, tá? Que é o mais importante nesse caso, tá? Que também é altamente significativo, 0,00014 zeros, tá? E depois o 3. Tá? Então, eles são bem intuitivos, bem simples de serem feitos. E o que é que esse paired F aqui é, que é muito importante para a diferença dos testes, tá? Há um dos pressupostos, né, dos testes estatísticos é que deve haver independência entre as amostras. Então, vamos voltar aqui. Vou ter aqui, tá? Um dos pressupostos é que eu tenho que ter independência entre as amostras. Mas em alguns casos, né, as nossas amostras, elas possuem dependência. Eu vou explicar isso agora. Dependência, desculpe. Em alguns casos, as amostras elas possuem independência, tá? Em que caso, por exemplo, o macho e fêmea ali, tá? O tamanho do macho, ele não vai interferir no tamanho da fêmea, nem tampouco o tamanho da fêmea, ele interfere no tamanho do macho, tá? Ou seja, elas são amostras independentes. Mas em alguns casos, as amostras são dependentes. Por exemplo, se eu quero aplicar um determinado medicamento e eu quero saber o efeito do medicamento, então eu vou testar o quê? Eu vou testar. Eu tenho um indivíduo, tá? Vou desenhar aqui um indivíduo, tá? E eu vou testar o indivíduo, como o indivíduo se encontrava antes do medicamento e como o indivíduo se encontrava após, né? Antes e após, pós, tá? A aplicação do medicamento, certo? Então, eu vou ter aqui, digamos, alguma variável, nível de glicose, tá? Nível de glicose. Essa aqui seria minha variável contínua, com os valores aqui. E a minha variável categoria seria o tempo de aplicação. Tempo de aplicação. Então, aqui eu teria antes, e depois, digamos assim. Não, a formatação da tabela é igual àquela outra formatação. Mas aqui, nesse caso, eu tenho uma dependência dentro das minhas amostras, tá? Do antes e depois. Então, sempre que eu tiver uma dependência amostral, tá? Então, eu vou ter que utilizar um teste para amostras dependentes. E é isso, tá? Que esse paired aqui, ó, igual a falso, ou true igual a verdadeiro, ele vai me falar, tá? Então, quando eu tenho um teste com independência, que é esse caso que nós estamos estudando, tá? E então, a gente vai colocar lá que pareado, tá? Paired é igual a falso, tá? Falso. Quando eu tiver um teste que tenha dependência amostral, eu vou no dado, então eu vou botar paired igual a true, tá? Verdade, que seria verdadeiro, ou seja, tem um pareamento. Isso no teste T. Para o teste de Wilcoxon-Minuit, que é aquela função, certo? Aqui, essa função Wilcoxon.teste, tá? Ela faz ambos os testes, de Wilcoxon e Minuit. Quando eu tenho independência, ela vai rodar a Minuit, tá?
quando eu tenho independência amostral, tá? Então, quando eu coloco aqui, ó, paired igual a F, ele tá rodando, na verdade, o teste de Mann-Whitney, certo? E quando eu tenho dependência, ele vai rodar o teste de Wilcoxon. Wilcoxon, tá? Que vai ser igual paired igual a true. Então, quando eu tiver a dependência amostral, tá? Ele vai botar aqui, ó, paired igual a true, e ele vai rodar o teste de Wilcoxon, certo? Então, o teste de Mann-Whitney, tá? É para amostras independentes e o teste de Wilcoxon é para amostras dependentes, ok? No R, a gente faz tudo aqui com uma função só modificando aqui o F pelo T, verdadeiro ou falso. Mas em outros programas você pode ter que escolher diretamente Mann-Whitney ou escolher diretamente Wilcoxon. Então, vamos continuar aqui. Então, a gente viu como interpretar. E agora vamos rodar um exemplo, tá? De dados pareados, de dados dependentes. Tá? Então, eu também tenho o dado que é antes e depois, tá? Teste T, eu vou puxar esse dado, tá lá já no meu diretório de trabalho, vou selecionar essa linha aqui, ó. Selecionei a linha. Quando eu selecionar essa linha, eu vou colocar Ctrl Enter, tá? Puxei, os nomes têm o efeito período. Vamos dar uma olhada aqui nesse banco de dados. Para dar uma olhada no banco de dados, eu posso olhar também por aqui, ó, Environment, certo? Vou ter aqui, ó, efeito medicamento, e eu vou ter meu dado, que é o efeito do medicamento, digamos, sobre a glicose no período antes, passando aqui para baixo, e no período depois, ok? Então, vamos voltar aqui. Então, esse é o meu dado, o efeito do medicamento no período antes e depois. Vou plotar o histograma, vocês veem, copiem essa função bem direitinho aí para vocês. Vou colocar Ctrl Enter, plotar o histograma. Opa, efeito not found, não botei o attach. Ctrl Enter, aqui, antes e depois das concentrações. Da mesma forma, eu vou querer saber a diferença, se houve diferença. Para eu saber se houve diferença, tá? Do medicamento, eu vou querer saber a distribuição antes e a distribuição depois. Se a distribuição depois cai dentro da distribuição antes, então não houve diferença. Agora, se a distribuição depois cai fora dessa distribuição antes, muito fora, então vai haver diferença, né? Digamos aqui nos níveis de gordura do sangue antes e depois da aplicação de determinado medicamento. Da mesma forma, antes de qualquer teste, eu vou ter que fazer o Shapiro, tá? Eu vou ter que testar a normalidade, os pressupostos. Da mesma forma, tem que ser dentro de cada nível. Então, eu vou botar aqui, ó, o Shapiro do teste do efeito, tá? No nível, né, do período, no nível antes. Então, vou colocar Ctrl Enter. Deu normal. P valor maior que 0.05 é normal. E aqui também, ó, no período depois, tá? Então, o meu P valor desse período depois, aqui, que eu rodei, ele deu 0.03, ou seja, ele diferiu da normalidade, ou seja, a distribuição dele não é normal. Então, eu vou ter que logaritmizar esses dados. Então, eu logaritmizo a coluna inteira para ver se ele vai dar. Então, se eu coloco aqui, ó, Shapiro.teste, vamos ver se a gente logaritmizando, ele fica normal. Ctrl V, vou colocar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Botar um log aqui, log. Então, abro o parêntese, tenho que fechar o parêntese aqui, ó, sempre prestar atenção no fechamento dos parênteses. Aqui, ó, tenho esse parêntese que fecha com esse, e esse parêntese que fecha com esse aqui. Tá? Então, quando eu logaritmizo, você vê que ele atinge a normalidade, P igual a 0.365. Então, para eu rodar esse dado com um teste paramétrico, eu vou ter que logaritmizar a variável. Tá? Então, T.teste, eu vou ter que botar aqui, ó, do efeito em função do período. Vou ter que logaritmizar log, esse aqui. Então, eu logaritmizo a variável inteira, tá? Porque se eu não logaritmizar a variável inteira, como ele é uma transformação, então o antes vai ficar na variável normal, de entre 0.8 e 1.2, e o depois ele vai ficar na logaritmizada, que é de 0.0, que vai ficar de valores talvez até negativos aqui dentro disso aqui. Então, tenho que logaritmizar a variável inteira, Então, vou logaritmizar o log, ó,
abri e fechei o parênteses em função do período, e agora eu coloco aqui pareado igual a true, tá? Verdadeiro. Vou colocar Ctrl Enter, e aqui eu tenho o valor do teste, certo? Da mesma forma que eu tenho anteriormente, então eu vou ter o valor do P, que ele foi significativo, 0,04, tá? Eu vou ter aqui o intervalo de confiança e eu vou ter a média das diferenças, certo? Essa média, veja aqui que é a média da diferença do antes e depois. Agora perceba que esse valor está todo negativo, tá? Isso aqui não é o valor real da variável, porque ela está logaritmizada, tá? Para eu ter o valor real da variável em termos de intervalo de confiança, em termos de média de diferença, eu vou ter que fazer a função inversa do logaritmo, tá? Se eu colocar ele aqui, ó, vou fazer o mesmo teste sem o logaritmo, então vou tirar aqui o log, copiei, vou tirar aqui o log, Ctrl Enter, cadê? Não foi não? Opa. Porque não foi efeito em função do período. Enfim, mas ele tá me dando a diferença de qualquer forma. Porque ele já me dá o valor independente de eu estar logaritmizado ou não, tá? Desculpe aí a minha confusão. Mas ele me dá o valor independente de estar logaritmizado ou não aqui o teste. O valor da diferença. Então, se o meu dado ele não tivesse dado logaritmizado ou não tivesse dado normal, então eu poderia usar o Wilcoxon teste, não paramétrico. Novamente, ele se escreve do mesmo jeito, sendo que a diferença aqui é pareado igual a true, igual a verdadeiro, tá? Então, aqui eu tenho o verdadeiro e ele vai me dar aqui também o valor do teste, que também vai dar um valor significativo de diferença entre antes e depois, ou seja, o efeito do medicamento, o medicamento teve um efeito significativo, tá? Só a termos de discussão mesmo, esse tipo de abordagem, um p-valor de zero, geralmente a gente adota um p-valor de 0,05, tá? Como significativo, tá? Em geral, para os nossos dados, principalmente com dado ambiental, dado da agronomia, tá? A gente adota esse tipo de valor de 0,05. Mas, em geral, trabalhos que necessitem de uma alta precisão no efeito, tá? Eles adotam um p-valor muito menor. Pode ser adotado, por exemplo, um p-valor de 0,01, tá? Ou até menor, de 0,01. Pode ser adotado um valor menor. Por exemplo, o efeito de medicamentos, né? Ele não se adota um p-valor de 0,05, tá? De 5% de probabilidade de que haja diferença. Eles adotam um valor de 0,01, ou seja, a probabilidade de que haja, a probabilidade que não haja diferença no efeito tem que ser baixíssima, ou seja, tem que ser de menos de 1%. Por que isso? Porque é necessário que o medicamento ele tenha alta eficiência no seu uso, tá? Não é para ter a menor quantidade de dúvidas sobre o uso daquele medicamento. Então, um p-valor de 0,01 ou menor que isso deve ser adotado. Então, a adoção do p-valor, né, da porcentagem, né, que a gente quer, ela vai dependendo do tipo de estudo, tá? Do tipo de eficiência que a gente quer. Tem estudos já que não precisam tanto e eles exigem um p-valor de 0,10, ou seja, 10% de que do que o encontrado não houve diferença. Certo? Então, isso é só a termo de conhecimento, tá? Então, quanto maior a eficiência que se deseja, tá? No efeito de um medicamento ou de um produto, o efeito de um produto, então, menor tem que ser o meu p-valor buscado. A gente mostrou o plot do histograma, tá? Um plot bonitinho, que você pode apresentar os seus dados através de um histograma, mas uma outra forma também de mostrar os seus dados é através do gráfico de boxplot. Então, eu vou ter aqui o gráfico de boxplot, com essa função boxplot do efeito em função do período, tá? E é aqui o ILAB, que é o texto do eixo Y, tá? Posso colocar também o texto do eixo X, a gente vai mostrar nas próximas aulas. E a coloração que eu botei branco e cinza aqui.
tá? Então, eu posso mostrar o gráfico lá para o seu artigo, para o seu trabalho, ele pode ser mostrado também aqui na forma do Boxplot, tá? Ou na forma de um histograma, como você achar melhor de plotar o seu gráfico. A gente pode fazer depois uma aula, vou fazer na verdade depois uma aula só sobre plotagem de gráficos. Aqui é micrograma por litros, como colocar um micrograma, como a gente deixar os gráficos bem bonitinhos. Aqui nesse caso é o 0.8, 1.2, você vê que o nome está virado. Se eu colocar aqui, ó, estou aqui com o boxplot, vou botar aqui vírgula lice igual a 1, é uma outra função. Veja que eu tirei o nome que estava na vertical foi para a horizontal. Veja como ele estava aqui antes. E agora eu estava aqui, tá? Então, é tudo funçõezinhas no R que a gente consegue mexer. Então, essa é a aula do teste de T, ela é uma aula simples. E a próxima aula a gente vai ser sobre a ANOVA.